Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias na manhã deste sábado. Hoje é 14 de março de 2026. Vamos dar início agora aos destaques dessa primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E o assunto de hoje é sobre o caso Master. Aqui nos informa que Vocaro comprou cotas de fundo por 2,5 milhões de reais e vendeu por 294,5 milhões, isso em 24 horas. Essa valorização instantânea de 11.472% em apenas um dia aconteceu entre o Natal e o Réveillon de 2023. E, por outro lado, a defesa de Daniel Vocaro diz que não vai comentar sobre esse assunto. E aqui a Mônica Bergamo também escreve que Vocaro tem novo advogado e partirá para a delação premiada. O escritório de Pier Paolo Bottini deixou defesa alegando motivos pessoais e ele subestabeleceu o caso para José Luiz Oliveira Lima, que já conduziu a colaboração de réus com a justiça em casos de grande repercussão. E aqui também nos informa que o PL ignora pedido de CPI do Master já apresentado e dificulta investigação na Câmara do Distrito Federal. Partido se posicionou contra Ibanez Rocha, mas deixou de apoiar pedido anterior, que depende de apenas uma assinatura. E novo requerimento conta com apoio de apenas 4 deputados e expôs aí uma racha no partido. Já uma outra matéria envolvendo o caso Master, advogado disse a Daniel Vocaro estar infernizando o juiz horas antes da prisão. Agora, por outro lado, o Alfredo Arde afirma que buscou contato com magistrados para audiência na forma da lei. E o ex-banqueiro também não comentou esse assunto. E essa mensagem foi enviada em 17 de novembro, horas antes de dono do Master ser preso pela primeira vez. E governo vai apertar regras de mercado de carbono após fraudes no Master, afirma a secretária. A manobra de empresas ligadas a Vocaro usou ativos ambientais sem lastro e irregulares para inflar o valor. E a Cristina Reis, ela que é a responsável por mercado de carbono na Fazenda, afirma que a regulamentação deve oferecer clareza. E sobre a diplomacia brasileira, o presidente Lula reforça discurso de soberania ao barrar americano, mas quer manter canal com Donald Trump. O presidente barrou o conselheiro dos Estados Unidos que queria visitar Bolsonaro na prisão e, contraposição a Trump, ajudou a impulsionar a popularidade do petista em 2025. E aqui também nos informa que o conselheiro de Trump se reuniria com Nunes Marques para discutir as eleições no Brasil. O encontro não deverá mais acontecer, já que Lula proibiu a entrada de Darren aqui no país. E o vice-presidente do TSE, o magistrado, assumirá a presidência da corte no mês de junho. E falando sobre Bolsonaro, internado na UTI, ex-presidente está estável, mas a situação é extremamente grave, de acordo com o médico. No Judiciário Brasileiro, temos aqui a notícia que o inquérito das fake news completa 7 anos ainda em uso e em meio à crise sem precedentes no Supremo Tribunal Federal. Prolongamento da investigação tem ampliado o desgaste da corte com o escândalo do Banco Master. A investigação acumula controvérsias desde que surgiu, recebendo críticas à ramificação das apurações e falta de transparência. Agora, mudando um pouco de assunto, neste carrossel de imagens, temos um destaque para o Oscar 2026. Premiações anteriores revelam favoritos para mais uma edição do Oscar deste domingo, dia 15 de março, que no caso será amanhã. Falando agora sobre a guerra no Irã, os Estados Unidos atacam ilha de Karg, área estratégica por onde o Irã exporta 90% da produção de petróleo. E o tráfego em Hormuz despenca 93,7%.
E a Embaixada dos Estados Unidos também sofreu um ataque. Agora, um outro destaque: Irã enfrenta desgaste do projeto criado por Khomeini. Revolução prometeu libertação nacional, mas consolidou teocracia, que hoje vive sua maior crise de legitimidade. Com a morte de Khamenei, protestos internos e geração que não viveu a revolução, sistema político é colocado agora à prova. Agora, sobre o crime organizado, temos aqui a notícia que o governo vê riscos ao mercado financeiro com possível designação do PCC e CV como terroristas. Aqui vai explicar que o receio é que essa decisão atinja pessoas e instituições que tenham fundos ligados a essas organizações. O Brasil atua para postergar a classificação e propõe alternativas de parceria com os Estados Unidos. E ainda falando sobre essa questão da criminalidade, das facções criminosas em nosso país, a polícia fecha centro de treinamento do CV para adolescentes em ilha de área indígena de Mato Grosso. A investigação aponta que essa facção criminosa treinava integrantes em técnicas de tiro, guerrilha e sobrevivência. E a suspeita é que moradores da comunidade tenham sido coagidos a tolerar o uso do local. Falando sobre mercado de trabalho, que é um outro destaque para este sábado aqui na Folha de São Paulo, o Ministério do Trabalho estuda adiar novamente medidas sobre saúde mental nas empresas. A medida regulamentadora entrará em vigor em maio e empresas poderiam ser punidas. E sobre o Oscar 2026, temos um assunto aqui também na área de cultura. Wagner Moura foi dos palcos de teatro da Bahia a rosto do Brasil em Hollywood. Veja também a trajetória do ator. Agora, na sessão Pare para Ler de hoje, temos aqui um assunto muito importante que vai falar sobre Red Pills e misoginia moldam a vida de meninas no século XXI e onde erramos na criação de meninos. O que vem acontecendo na sociedade é inaceitável e precisa ser superado. E não há como não temer por minhas filhas e tantas outras jovens mulheres. Aqui nesse texto, que por meio de experiências próprias como mãe e alguém que viveu machismo, a colunista expressa medo por suas filhas e várias outras jovens. E o texto de opinião debate a educação dada aos meninos ou a falta dela, que leva a normalizar a violência diária contra as mulheres. Já falando sobre economia, temos o primeiro assunto sobre tecnologia, dizendo que Meta planeja realizar demissões em massa em meio aos gastos massivos com a inteligência artificial, é o que afirma a agência. Fontes ouvidas pela Reuters afirmam que medida podem afetar 20% dos trabalhadores da empresa. Temos aqui um assunto sobre carros. Fábrica da BYD na Bahia tem encomendas de 100 mil carros para a Argentina e para México. O complexo consegue produzir 150 mil veículos por ano, mas já tem planos de ampliação. Já para o governo Trump, e ainda falando nessa mesma editoria de economia, juiz nos Estados Unidos rejeita intimações contra o presidente do Fed, em revés para o governo de Trump. Aqui nos informa que o James Bosberg conclui que a investigação foi adotada para pressionar redução de juros. Falando agora sobre política, temos aqui dois principais assuntos em destaque. O primeiro vai tratar das eleições deste ano. Aliados de Pacheco dizem estar preocupados com indefinição de palanque em Minas Gerais. O senador precisa mudar de legenda para sair candidato, mas ainda depende de acordo costurado por Lula. E opções mais citadas são União Brasil e MDB. E também temos um outro assunto dizendo que blogueiro-alvo do Supremo Tribunal Federal é chamado a depor a Polícia Federal e decide ficar em silêncio. Luiz Pablo é investigado por possível crime de perseguição e ministro Flávio Dino
e no final de 2025 ele publicou supostas irregularidades no uso de carro oficial por familiares de magistrado. Nos assuntos de cotidiano, temos aqui o primeiro destaque para São Paulo, que promotoria diz que zoneamento regularizou loteamento clandestino em áreas verdes. E a prefeitura diz que mudança de categoria não afasta a aplicação da legislação ambiental. E sobre a inteligência artificial, o Ministério da Educação recomenda veto de IA no ensino infantil e desaconselha o reconhecimento facial. E na Folha Estudantes de hoje, entenda como superar dificuldades e ir bem em matemática no vestibular. Aqui vai contar que a experiência de tentar resolver um problema e errar repetidas vezes gera consequências. E sobre o caso Boate Kiss, Justiça concede regime aberto a sócio e liberdade condicional a músico no caso da Boate Kiss. Defesas dizem que decisões seguem a lei e destacam o bom comportamento dos dois. Nos principais assuntos internacionais, Pequim torna a língua mandarim obrigatória e acende debate sobre direitos das minorias. A polêmica sobre assimilação é antiga na China, nação multiétnica com centenas de dialetos. E outro assunto também, iranianos perdem esperança em mudança de regime após indicação de Mujitaba. Resiliência da República Islâmica surpreendeu até aqueles que apoiaram a intervenção. No Caderno de Ciência de hoje, temos aqui um destaque para os primatas. Macacos bonobos empatam com chimpanzés em agressividade. Mordidas, tapas, agarrões e avanços com vocalizações assustadoras estão entre os registros. Falando sobre saúde, problemas em procedimentos estéticos disparam e pressionam por regras mais duras no Brasil. A sindicância no Conselho Regional de Medicina de São Paulo cresceu em 41%. E para o governo Trump, aqui nos informa que o governo norte-americano propõe que o Brasil receba estrangeiros capturados nos Estados Unidos e exige um plano para acabar com PCC e CV. Sobre Banco Master, Vocaro declarou pagamento de 68 milhões de reais à empresa apontada como canal para financiamento de milícia. Estados Unidos inclui Brasil em lista de países investigados por uso de trabalho forçado. E Vocaro agora tem um novo advogado e partirá para a delação premiada. Também temos aqui uma outra notícia na Folha de São Paulo, que policiais rodoviários ameaçam paralisação se o governo não avançar em fundo contra o crime. A federação pressiona Lula a enviar projeto ao Congresso. E esboço do projeto foi desenhado junto a Lewandowski, mas segue ainda parado no Ministério da Gestão. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, deste sábado, temos aqui no alto da capa um destaque para o fim de semana. O relógio da comida no caderno de bem-estar, que vai falar sobre a nutrição. A melhor receita é planejar as refeições, mas respeitando o ritmo diário de cada um. Temos também aqui no caderno de cultura, no teatro, uma pediatra maldita, médica que odiava crianças, ganha agora palco. E sobre legislação, decreto cão-orelha, multas maiores para maus tratos a animais. Agora a manchete deste sábado, do Estadão de hoje, Supremo Tribunal Federal mantém prisão de Vocaro, que sinaliza a delação premiada. Após revés, banqueiro muda defesa e abre caminho para colaboração. Em 50 minutos de julgamento no plenário virtual, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a prisão preventiva de Daniel Vocaro, dono do Banco Master. O voto do relator André Mendonça foi acompanhado por Luiz Fux e Cássio Nunes Marques, e resta, no caso, o voto de Gilmar Mendes. Após esse revés,
Vorcaro mudou a equipe de defesa. Ele disse a advogados que decidiu negociar um acordo de delação premiada. E o criminalista Pier Paolo Bottini, contrário à delação, deixou o caso, que agora está com José Luiz de Oliveira Lima, mais favorável a esse tipo de acordo. E as conversas estão em estágio inicial. E o jornal nos traz um destaque da fala de André Mendonça, o ministro do Supremo. Ele afirma que liberdade significa manter em funcionamento uma organização criminosa. Inclusive, temos uma análise da Carolina Brígido. Ela escreve que Mendonça cresce, Moraes perde poder. Placar legitima estilo adotado por André Mendonça na condução do caso. Temos também aqui outros assuntos em destaque, ainda falando sobre o caso Master. A defesa alerta a pressão sobre juiz no dia em que banqueiro foi preso. Em diálogos rastreados pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, advogado disse que estava infernizando o juiz e banqueiro foi preso no mesmo dia, 17 de novembro de 2025. Inclusive, falando sobre a infiltração no Banco do Brasil ou no Banco Central, funcionários orientaram Vorcaro para as reuniões. Falando agora sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos, o governo revoga visto de assessor de Trump que visitaria Bolsonaro. Lula citou Alexandre Padilha, proibido de entrar nos Estados Unidos. E Bolsonaro, no caso, está internado em UTI. Sobre os efeitos da guerra, um dia após o pacote, Petrobras reajusta preço do diesel em refinarias em 11,6%. E com esse aumento, em vigor a partir de hoje, combustível custará R$ 3,65 por litro. Temos também aqui outros assuntos sobre o mercado imobiliário. Vendas de imóveis de luxo disparam em São Paulo. E Supremo rejeita recurso da Prefeitura e mantém veto a ruído em evento. Sobre o abastecimento de água, fim da época de chuvas faz São Paulo manter redução da pressão. Para o conflito do Oriente Médio, Trump admite obstáculos para iranianos derrubarem o regime. Na editoria Metrópole de hoje, temos aqui essa fotografia que nos informa que prédio na Avenida Angélica pode ser destombado. Esse pedido foi feito pela empresa dona do imóvel Alcompresp. Escola Pan-Americana de Arte e Design, em Higienópolis, é o marco da arquitetura paulistana no fim do século XX e pode ser demolida. Autor do projeto questiona alegações de empresa. Agora saindo do jornal Estado de São Paulo, agora na capa do jornal Globo desta manhã de sábado, dia 14 de março, iniciamos aqui com destaque sobre o caso Master. Supremo mantém prisão de Vorcaro e expectativa de delação cresce. Com o placar desfavorável no julgamento, o ex-banqueiro mudou defesa e contratou o advogado que fechou acordos na Lava Jato. Aqui nos explica que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria ontem para manter a prisão preventiva do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que seguirá na Penitenciária Federal de Brasília. Os ministros André Mendonça, que é o relator, Luiz Fux e Nunes Marques se manifestaram a favor da detenção, restando pendente o voto de Gilmar Mendes. E Mendonça argumentou que a investigação está no início e que há risco de fuga e de ação violenta por parte do ex-banqueiro e seus associados, citando um novo caso de ameaça a funcionário do dono do Master. E a manutenção da prisão ampliou a chance de Vorcaro negociar uma delação premiada. Expectativa reforçada pela troca na defesa do ex-banqueiro, que contratou o criminalista com experiência nesse tipo de acordo. Inclusive, temos aqui um editorial em destaque do jornal Globo. Pacote para conter alta do diesel tem motivação eleitoral.
Agora, temos outros assuntos também na Editoria Brasil, que nos informa que o Brasil cancela visto de americano que visitaria Bolsonaro. Itamaraty alegou que Darren, assessor do Departamento de Estado, omitiu o encontro com o ex-presidente, tendo solicitado autorização para participar de evento e se reunir com autoridades. E Trump quer discutir com Lula o envio de presos nos Estados Unidos a cadeias do Brasil. Inclusive na política, ex-presidente é internado com pneumonia aguda. Jair Bolsonaro foi levado na madrugada de ontem da Papudinha, onde cumpre pena, para a UTI de hospital privado de Brasília, após apresentar um forte mal-estar e falta de ar. O quadro de infecção nos 2 pulmões é grave e decorreu de disfunções no sistema digestivo. E não há previsão de alta. Na economia, Petrobras sobe preço do diesel, mas segura reajuste da gasolina. Alta de 11,6% para as distribuidoras será de 0,38 centavos por litro, valor que dobraria sem o pacote anunciado na véspera pelo governo para conter efeitos da guerra contra o Irã. E o presidente da Petrobras sugeriu que estados reduzam o ICMS sobre diesel. Falando também sobre política, em abril de 2025, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, enviou ofício a si mesmo, cobrando quitação de emendas de comissão e do orçamento secreto para financiar projetos no Amapá. E o documento que Davi Alcolumbre enviou para si mesmo também consta o seguinte: aproveitamos para renovar votos de elevada estima. Temos aqui outros destaques, que Estados Unidos abre investigação contra Brasil e outros 59 países. E assessor da Casa Civil de Castro é exonerado após fazer acusações. Na editora internacional de hoje, milícias xiitas do Iraque atacam alvos dos Estados Unidos e viram linha auxiliar do Irã. A ação dos grupos que controlam o país amplia o campo de batalha e reforça o poderio militar de Teherã. Estados Unidos enviaram mais de 2,5 mil fuzileiros à região. E falando sobre essa escalada da violência, temos aqui uma informação em destaque que atentados contra americanos e judeus crescem pelo mundo. Depois de ataque em Michigan, nova sinagoga na Holanda sofreu explosão, felizmente sem vítimas, e 4 pessoas até o momento foram presas. Agora, sobre o Rio de Janeiro, Justiça vê conjunto de indícios precário e solta vereador Salvino Oliveira. Preso sob suspeita de ligação com o CV, ele aponta um viés político na investigação por ser aliado de paz, e a polícia apresentou nova suspeita contra o vereador. Na área de saúde, com 140 casos, Mpox exige cautela, mas sem pânico. Há registros em 3 estados em 2026, o que exige cuidado, mas os especialistas não prevêem uma crise sanitária. E aqui na capa também temos aqui a história do saber que atravessa várias gerações. Presentes no país há 2 séculos e alguns da 8ª geração, circos de tradição familiar, como o do palhaço Pão de Ló, viram agora um patrimônio cultural. Já no Correio Brasiliense de hoje, iniciamos aqui com o assunto sobre o Oscar deste ano, luz, câmera e torcida. Há um dia do Oscar, os brasileiros contam as horas para a maior festa do cinema, com 4 indicações. O filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, fez história
e pode fechar a noite com a estatueta mais cobiçada de Hollywood. Indicado a melhor ator, Wagner Moura é o protagonista da obra, que tem Recife como palco principal. Pernambucanos, residentes em Brasília, falam ao Correio sobre a expectativa para a cerimônia deste domingo, que será amanhã, dia 15 de março. Agora, a manchete de hoje é sobre o caso Master. Vorcaro muda a defesa e avalia a delação após o STF manter a sua prisão. Horas depois de a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidir pela manutenção de sua prisão, o banqueiro Daniel Vorcaro trocou os advogados. O criminalista José Luiz Oliveira Lima assumiu esse caso num sinal de que o dono do Master analisa a chamada delação premiada. O jurista é considerado um especialista neste mecanismo legal. Investigado por fraudes financeiras, Vorcaro também é acusado de liderar um grupo criminoso para ameaçar os rivais. E, além do relator, André Mendonça, votaram pela prisão os ministros Luiz Fux e Nunes Marques. E, no caso, até o fechamento desta edição do Correio Brasiliense, Gilmar Mendes não havia publicado a sua posição. Ibanez Rocha rebate críticas sobre Serrinha. Ele afirma que está no caminho certo. E a Polícia Federal pede mais tempo para o inquérito BRB Master. No caderno de cidades aqui do Correio Brasiliense, temos aqui um destaque para uma força pioneira. Elas viram Brasília nascer, crescer e se tornar um orgulho para o país. Para marcar o Dia Internacional da Mulher, o grupo das pioneiras Candangas promoveu um encontro cheio de memórias e histórias que precisam ser contadas. Temos agora um assunto sobre esportes. Duelo dos bairros da bola. Representantes de regiões acostumadas a revelar craques, Gama, Ceilândia, Samambaia e Sobradinho buscam o final do Candangão. E sobre ciência, temos aqui um destaque que o clima torna os dias mais longos. Mudanças climáticas elevam o nível do mar, que reduzem a velocidade de rotação da Terra, provocando um aumento na duração dos dias. Falando sobre essa guerra do petróleo, diesel mais caro e restrição em impostos. Petrobras anuncia reajuste de 38 centavos por litro no combustível a partir de hoje. Esse aumento ocorre um dia depois de o governo baixar medidas para tentar segurar os preços. E o conflito no Oriente Médio afeta a produção e transporte do petróleo. No Distrito Federal, distribuidoras estão limitando a venda do diesel para os chamados postos de bandeira branca. Estados Unidos ampliam força militar. Mais tropas e navios de guerra vão seguir para o Oriente Médio, autorizados por Donald Trump, e são pelo menos mais de 2,5 mil marines para a intensificação dos ataques ao Irã. Inclusive, temos aqui uma entrevista que aconteceu ao CB.agro. O conflito no Oriente Médio pode afetar até o frango do Distrito Federal. O secretário de Agricultura, o Rafael Bueno, afirmou que, por causa da guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã, carregamentos com ave foram desviados para a China. A região do conflito é o maior comprador da produção brasiliense. E ele afirmou que o GDF está atento à questão e ainda não há restrições à venda. Também na política, Lula veta visto para assessor de Trump. Com viagem marcada para encontrar o ex-presidente Bolsonaro, Darren está impedido de entrar no Brasil. O presidente brasileiro barrou o norte-americano, condicionando a entrada dele à liberação da entrada nos Estados Unidos do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
E no Correio Brasiliense, por último, temos aqui a notícia que, com um quadro grave, Bolsonaro está em UTI sem previsão de alta. Internado no hospital DF Star, o ex-presidente está sendo tratado de broncopneumonia bilateral, num quadro considerado estável, mas bastante delicado. Esse boletim foi divulgado ontem à noite, após Jair Bolsonaro passar por uma série de exames e procedimentos. Ele foi levado da cela na Papudinha para uma unidade de terapia intensiva por apresentar febre alta, vômitos, calafrios e queda na oxigenação do sangue. Em entrevista, os médicos afirmaram que o tratamento será longo. Dando continuidade agora na capa do jornal Cearense O Povo, desta edição de sábado, iniciamos aqui no alto da capa com uma reportagem em destaque: a importância da preservação de prédios para a memória de Fortaleza. Já a manchete de hoje é na área da política. A Polícia Federal liga Júnior Mano à fraude em licitações e corrupção eleitoral. O deputado é citado como líder político em relatório que aponta a existência de uma organização criminosa que atuaria fraudando processos licitatórios em pelo menos 50 municípios cearenses. E os valores captados seriam usados para influenciar as eleições. Já um outro destaque na capa do jornal O Povo de hoje, temos aqui no Caderno de Cidades que Ceará lidera a redução de evasão escolar com o programa Pede Meia. O programa federal impede que a cada 4 jovens no ensino médio abandone a escola. Na editoria de economia, com 15 empresas, Polo Químico Industrial de Guaiúba chega a 60% da ocupação. Já em cidades, o Ceará registra 969 casos de síndrome respiratória aguda grave em apenas um mês. Agora temos essa fotografia em destaque na capa de hoje, do caderno Vida e Arte, que fala sobre os abduzidos. Um filme do jornal O Povo, mas explora mistérios e OVNIs no sertão cearense. Agora, no valor econômico de hoje, temos aqui este destaque com uma análise de Maria Cristina Fernandes. Ela escreve sobre a bravata de Lula com o assessor de Trump foi calculada. O que ainda não se sabe é como o episódio se refletirá na expectativa do encontro entre Lula e Trump em Washington, que era aguardado para este mês de março, mas acabou sendo adiado. Sobre o caso Master, em meio a rumores sobre delação, Vorcaro troca de advogado. A mudança aumenta os rumores de que o dono do Banco Master pode negociar um acordo de delação premiada. Aqui nos informa que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, contratou o advogado José Luiz Oliveira Lima, o Juca, para assumir a sua defesa. E ele irá substituir Pier Paolo Bottini. Essa mudança aumenta os rumores de que Vorcaro pode negociar um acordo de delação premiada. Aqui explica que Bottini, que agora deixa a defesa, é contra acordos de delações. O que se dizia nos bastidores é que enquanto ele defendesse Vorcaro, não haveria acordo. E o sinal vermelho, brincou uma fonte, seria se Pier Paolo saísse do caso. Aqui fala que Juca, que assume a defesa, é um dos advogados mais respeitados do país. Na Lava Jato, ele conduziu delações premiadas, como a do ex-presidente da OAS, o Léo Pinheiro. Também temos para a política que deputado do PT pede que a Polícia Federal investigue transferências do Master à empresa de Pastor da Lagoinha. Representação de Rogério Correia cita relatório do COAF que aponta operação atípica de quase 4 bilhões de reais envolvendo companhia ligada ao pastor André Valadão, ele que é o líder da Igreja Batista
da Lagoinha. Aqui vai contar na matéria que, segundo esse documento encaminhado pelo parlamentar diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, a informação da movimentação financeira ligada ao Master em favor da empresa Amando Vidas, produtora e gravadora LTDA, que no caso é de Valadão, consta em um relatório de inteligência financeira elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras. E o petista também cita uma reportagem do canal SBT News que denuncia o fato de a empresa do líder religioso possuir um capital social significativamente inferior ao montante movimentado, o que tornou a operação atípica e motivou o registro do alerta no sistema de inteligência do COAF. Sobre as eleições, aqui nos traz a informação que o partido PSD avalia antecipar a definição de candidato à presidência. Ratinho Júnior, no caso, é o mais cotado. O presidente do partido, Gilberto Kassab, será o responsável pela escolha. E o anúncio está previsto para ser feito entre o fim da próxima semana e o dia 25. E a campanha de Flávio Bolsonaro pressiona Ratinho Júnior a desistir e PL ameaça rever acordo no Paraná. Ratinho Júnior disse ter negado proposta de ser vice na chapa presidencial do senador. E o caso preterido em sucessão, assessor de Fávaro quer disputar Senado no Mato Grosso e reforçar o palanque de Lula. Carlos Augustin confirmou o valor, convite recebido para compor chapa de Pedro Tax, do partido PSB. Temos aqui também outros assuntos em destaque sobre o ex-presidente. Médico diz que quadro é grave e Bolsonaro está internado em UTI. O ex-presidente foi diagnosticado com broncopneumonia bilateral. Segundo o cardiologista Brasil Caiado, que integra a equipe médica de Bolsonaro, foco é evitar que infecção progrida. E aliados de Bolsonaro pressionam por prisão domiciliar após a nova internação. O ex-presidente, que está preso na Papudinha por tentativa de golpe de Estado, foi internado hoje na UTI de um hospital particular de Brasília após passar mal e apresentar febre. E também temos um outro assunto, que Moraes autoriza que Michele acompanhe Bolsonaro no hospital. Lembrando que o ex-presidente passou mal na Papudinha e foi encaminhado ao Hospital DF-Star nesta manhã. E quadro é de broncopneumonia aguda. Sobre o caso Master, Nunes Marques acompanha Mendonça e Fux. E segundo a turma do Supremo, tem maioria para manter a prisão de Vorcaro. Ex-banqueiro, dono do Banco Master, foi preso preventivamente durante a terceira fase da operação Compliance Zero. E aqui temos uma matéria também, na verdade é um texto de César Felício, como a guerra no Irã deve afetar a eleição aqui no Brasil. O prolongamento do conflito pode impactar a economia e fomentar debate tóxico para Lula nas redes sociais. E também no Judiciário, Moraes determina busca e apreensão contra jornalista. A operação da PF foi deflagrada na última terça-feira, dia 10 de março, investiga possível prática de crime de perseguição contra o ministro Flávio Dino. E também sobre a CPI do INSS, Alcolumbre resiste a prorrogar CPI do INSS. Ainda rompido com o governo, o presidente do Congresso deve se reunir com o presidente Lula em breve. E aqui também nos informa em uma outra matéria do Valor Econômico que inquérito das fake news completa 7 anos ainda em uso e em meio a crises sem precedentes no Supremo Tribunal Federal. E ainda falando sobre política,
O governo vê riscos ao mercado financeiro com possível designação do PCC e CV como terroristas. Lei antiterrorismo dos Estados Unidos prevê punições não apenas para as facções criminosas, mas também para pessoas e instituições financeiras. E Haddad confirma que será candidato em 2026, mas vai anunciar a que cargo após a saída da Fazenda. O ministro diz que imaginava que o cenário de 2026 estaria mais fácil para o presidente Lula e a previsão é que o petista anuncie candidatura a governador de São Paulo. E aliados do presidente veem recado de Gilmar Mendes em julgamento que envolve quebra de sigilo que alcançou Lulinha. Iniciativa do decano de transferir a apreciação para uma sessão presencial foi interpretada como recado de insatisfação de uma ala da corte ao Palácio do Planalto. E como vimos em outros jornais, médicos dizem que o caso de Bolsonaro é grave, mas ele está estável e não tem prazo para deixar a UTI. Aqui informa que durante a manhã de ontem, o ex-presidente foi levado ao hospital após passar mal e os exames confirmaram broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa. E Moraes determina prisão de Kid Preto condenado na trama golpista. Recursos do coronel do Exército Bernardo Romão Corrêa Neto foram rejeitados pela primeira turma do Supremo e ele foi encaminhado para o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. E temos um outro assunto, falando sobre a política no Rio de Janeiro, que Justiça revoga a prisão de vereador suspeito de pedir autorização de CV para fazer a campanha. O Salvino Oliveira, que é do partido PSD, foi preso na última quarta, dia 11, pela Polícia Civil do Rio. Em nota, o político disse que o Poder Judiciário corrigiu uma injustiça e que foi vítima de uma briga política. Temos agora aqui um assunto em destaque no Valor Econômico que envolve a política também, porque igrejas instagramáveis levam geração Z para a direita política. Evangélicos e católicos modernizam a sua comunicação para atrair mais jovens conservadores. Agora temos aqui outro destaque. Eu proibi de vir ao Brasil, diz Lula sobre o assessor de Trump que visitaria Bolsonaro na Papudinha. Segundo o presidente, a entrada de Darren só será permitida quando os Estados Unidos liberarem Padilha. E após a fala, Itamaraty revogou o visto do americano. Temos agora aqui outros assuntos em destaque. No Valor Econômico deste sábado, que Gilmar Mendes pede destaque a leva a julgamento sobre queda de sigilo de Lulinha ao plenário presencial do Supremo. Até o momento, apenas o ministro relator, o Flávio Dino, havia votado para manter a decisão que anulou as quebras de sigilo. E sessão presencial ainda não tem uma data marcada. E o presidente Lula também faz críticas veladas a Flávio Bolsonaro por gestão passada de Hospital Federal no Rio de Janeiro. Abre aspas. Está na hora de compreender que país vocês desejam construir. Se é o país das fake news, da mentira, das agressões ou da decência, ou melhor, da decência, da dignidade. Fecha aspas, disse o petista durante a agenda nesta sexta-feira. E ainda no Valor Econômico, Partido de Paz questiona no Supremo prazo de afastamento e voto aberto em eleição indireta no Rio de Janeiro. As regras foram aprovadas na Assembleia Legislativa do Estado em meio à expectativa de saída do atual governador, Cláudio Castro, para concorrer ao Senado nas eleições de outubro.
Temos aqui também um destaque que nova biografia mostra que Lula virou figura definidora na América Latina, diz Financial Times. O jornal divulgou uma reportagem sobre a nova obra de Richard Leiper sobre o presidente brasileiro. E ainda temos aqui outros assuntos em destaque, que em meio a rumores sobre delação, Vorcaro troca de advogado. Aqui nesta matéria vai nos informar que no final de semana, o jornal Valor apurou com a Polícia Federal que ainda não havia nenhuma negociação em curso para que Vorcaro firmasse acordo de colaboração premiada. E além de Vorcaro, Juca defende João Carlos Mansur, fundador da Reag Investimentos, a administradora que teria atuado em operações fraudulentas do Banco Master. E recentemente, o advogado atuou em outro caso de repercussão. Ele defendeu o ex-ministro Walter Braga Neto, condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal na ação da trama golpista. Também temos aqui outros destaques. STF justifica a busca contra jornalista, afirmando que Dino foi monitorado ilegalmente. A determinação de Moraes ocorreu após uma publicação de matérias que indicariam possível monitoramento de automóvel usado pelo ministro e acesso a dados sensíveis. E OAB expressa uma preocupação. O Supremo Tribunal Federal divulgou uma nota afirmando que a operação de busca e apreensão contra o jornalista Luiz Pablo Conceição Almeida, do blog Luiz Pablo, não tem relação com crimes contra a honra ou liberdade de expressão, mas com suspeitas de monitoramento ilegal dos procedimentos de segurança do ministro Flávio Dino. A Polícia Federal cumpriu na última terça, dia 10, um mandado de busca e apreensão contra o jornalista, autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. E essa apuração teve início após Almeida publicar textos afirmando que Dino e familiares estariam usando um carro do Tribunal de Justiça do Maranhão em viagens realizadas em São Luís. E a nota do STF é divulgada após críticas à decisão de Moraes. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, por exemplo, repudiou a ordem e disse que essa medida coloca não apenas o repórter sob risco, mas todos os jornalistas brasileiros. E a nota do Supremo afirma que a segurança institucional de Dino foi alertada em 2025 de procedimento de monitoramento ilegal dos seus deslocamentos em São Luís. E ainda de acordo com a Corte, houve publicação de placas de veículos utilizados pelo ministro, quantidade de agentes e nomes de agentes de segurança e outros detalhes. E aqui nós temos as aspas, um trecho dessa nota em destaque aqui no Valor Econômico, abre aspas. O material foi enviado à PF e à Procuradoria-Geral da República e depois disso foi aberto o procedimento investigativo cabível. Portanto, a questão em investigação deriva da necessidade de apurar os citados monitoramentos ilegais dos procedimentos de segurança do ministro Flávio Dino. E o assunto não tem correlação com crimes contra a honra ou liberdade de expressão ou inquérito das fake news. Veículos de segurança são utilizados pelo STF em colaborações com os tribunais. Por fim, aqui conta que o Supremo listou as normas que tratam da cooperação entre órgãos de segurança institucional do Poder Judiciário e que permitem a colaboração entre os tribunais. E aqui também informa que a OAB expressa preocupação sobre este assunto. Em reportagens publicadas, pelo menos a partir de novembro, Luiz Pablo afirma que Dino e seus familiares estariam usando um carro do Tribunal de Justiça do Maranhão em viagens em São Luís. Ele diz que teve acesso a imagens de vídeos dos carros, além de acesso a informações como o número das placas. E após essa operação,
o jornalista publicou uma nota afirmando que teve equipamentos como computadores e celulares apreendidos em sua residência durante essa operação, mas que não comentaria este caso porque ainda não teve acesso aos autos. E ele ainda publicou uma nota da Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão, por meio da Comissão de Defesa da Liberdade de Expressão e de Imprensa, que disse que a entidade acompanha com preocupação institucional as informações sobre a operação. E a Ordem afirmou que medidas de busca e apreensão devem ser determinadas com cautela e reafirmou seu compromisso com a proteção da liberdade de imprensa e com a defesa das garantias constitucionais que asseguram o livre exercício do jornalismo, mantendo-se vigilante nas salvaguardas dos direitos dos jornalistas e profissionais da comunicação. Dando agora continuidade no nosso segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência, neste sábado, dia 14 de março de 2026, vamos dar início aos destaques que estão no site de notícias do jornal O Globo. Iniciamos aqui com a questão da diplomacia brasileira. Visto negado a assessor de Trump e recusa a receber presos elevam tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos. O governo diz que Darren teria prestado informações falsas ao solicitar a entrada no país. E a previsão no TSE para o julgamento que pode cassar Cláudio Castro e torná-lo inelegível. No caso, é uma coluna de Malu Gaspar. Sobre política, Caiado oficializa a entrada no PSD em meio a apelo por escolha antecipada do candidato a presidente. Sobre o Oriente Médio, no Iraque, milícias pró-Irã assumem protagonismo em frente paralela da guerra. E assessor de Cláudio Castro diz que Palácio Guanabara é gabinete do crime organizado do Rio de Janeiro. Temos um outro assunto. Entenda como funciona a tecnologia usada para derrubar drones perto do Planalto e proteger o presidente Lula. Sobre a questão da violência, diálogos entre chefes do CV mostram facção por dentro das execuções, a tomada de favelas. E Renner recolhe camisetas com a frase "Regret nothing", usado por acusado de estupro coletivo. Sobre saúde, Brasil se aproxima dos 150 casos de Mpox, mas os especialistas afastam a ideia de uma crise sanitária no país. E desembargador considera precário o conjunto de provas que liga Salvino Oliveira ao CV. E para o fim do verão, veja a previsão do tempo para o último fim de semana dessa estação. E aqui também temos um destaque para esportes, dizendo que Botafogo e Flamengo jogam no Brasileirão para estancar sangria do início do ano. Na seção sobre mais notícias, marinheiros encurralados relatam falta de comunicação e suprimentos no Golfo Pérsico. E ataque cibernético clona aplicativo de alerta de mísseis em Israel, diz Acronis. E sobre o Rio de Janeiro, a Justiça suspende acordo entre SEDAI e Águas do Rio e conta d'água pode subir 7%. No evento Diálogos RJ, políticas públicas para mulheres, esse será o tema do próximo debate que acontece nesta terça-feira. Temos também aqui um outro assunto, que do barulho da Avenida Brasil ao Canto das Aves, Fazendia Urbana inicia visitas gratuitas na Zona Norte. O espaço do Sesc Senac, na Penha, oferece experiências de agroecologia, trilha ecológica e também uma educação ambiental. Temos agora sobre saúde e também esportes em destaque, hoje no site do Jornal Globo deste sábado. Antibiótico após relação sexual pode ajudar a prevenir sífilis e clamídia, que no caso é uma estratégia do próprio SUS. Já Diogo Dantas, falando sobre esportes, ele escreve: intocável no Flamengo, Pulgar terá multa reduzida no meio do ano. E sobre bem-estar, conheça os benefícios do leite de gergelim, rico em cálcio, zinco e antioxidantes. Para alimentação saudável, 7 maneiras de cozinhar beterrabas para adicioná-las
a sua dieta. Já no Correio Brasiliense, temos aqui um destaque de hoje no site sobre a questão do MAST. Vorcaro troca a defesa e sinaliza a delação após STF manter a prisão. Inclusive, sobre essa crise entre BRB e MAST, a Polícia Federal pede mais tempo para a investigação. Temos aqui também sobre as eleições que Lula e Flávio montam escalação para a campanha. Pré-candidatos à presidência turbinam a formação da equipe com a escolha de marqueteiros para a corrida eleitoral. E sobre o caso Pedro Turra, laudo aponta que Rodrigo Castanheira morreu em decorrência de socos. Com base no documento elaborado por um neurocirurgião, os familiares do adolescente solicitam à Justiça a ampliação da denúncia apresentada pelo Ministério Público. E entenda quadro de Bolsonaro internado sem previsão de alta. E a equipe médica afirma que vai ser um tratamento mais prolongado. E Flávio Bolsonaro também detalha a saúde de Bolsonaro. Sobre esportes, sobre a Maratona Brasília, bicampeã procura novo feito na Maratona Brasília. Temos também aqui que a iniciativa estimula a convivência social de idosos. Para a guerra no Irã, Trump diz que obliterou alvos militares na Ilha do Petróleo do Irã. E também diesel fica mais caro a partir de hoje em decorrência do conflito no Oriente Médio. E aqui também nos fala a bravata de 2003 que assombra os Estados Unidos na guerra com o Irã. E aqui temos um texto de opinião do jornal Correio Brasiliense, o choque do petróleo e o risco da inflação. Para o Palácio do Planalto, o risco maior é o impacto sobre o preço da gasolina, que afeta diretamente o bolso do consumidor e, consequentemente, o humor do eleitorado. Agora, temos aqui um destaque que candidatos reclamam de conteúdo fora do edital. Segundo o grupo, o espelho de correção do certame apresenta termo não expresso no edital e o resultado preliminar sai na próxima quinta, dia 19. Lembrando que, no caso, é a prova da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. E também temos aqui, de acordo com a pesquisa Genial Quest, Trump ajuda a deteriorar a imagem dos Estados Unidos entre brasileiros. Para 48% dos eleitores brasileiros, a imagem dos Estados Unidos é negativa e 32% afirmam que votariam em Lula se Trump apoiar Flávio Bolsonaro. Já em cidades, temos aqui alguns dos principais assuntos. Mulheres pioneiras de Brasília se encontram para compartilhar histórias da capital. E temos também a homenagem que o Correio é premiado em 7ª edição de prêmio Marielle Franco, na CNDF. Sobre tráfico, a polícia fez laboratório de drogas em Taguatinga. Em Samambaia, terá unidade fixa Na Hora a partir de 24 de março. E Ibanez Rocha volta a defender a inclusão da Serrinha no socorro ao BRB. Para a proteção à mulher, a Ouvidoria da Mulher no Distrito Federal terá novo espaço a partir de segunda. Para a música, Saralvá promove roda de samba em Ceilândia neste domingo. E Celina Leão critica Erika Hilton. Discordar não transforma ninguém em esgoto. Que nos informa que a vice-governadora Celina Leão, do partido PP, criticou declarações da deputada Erika Hilton, que é do partido PSOL de São Paulo, eleita presidente da Comissão de Defesa da Mulher da Câmara dos Deputados. A parlamentar do PSOL tem rebatido de forma contundente que não aceita a sua participação como presidente da comissão e, sem citar nomes, Erika disse em postagem nas redes que não estava nem um pouco preocupada se o esgoto da sociedade não gostou. A opinião de transfóbicos e imbecis é a última coisa que me importa, afirmou a deputada. E ela também acrescentou dizendo que podem espernear e podem latir. E a ex-presidente da bancada feminina na Câmara, Celina, disse em postagem no Instagram que não discutiria o mérito de Erika Hilton se tornar a primeira parlamentar trans a assumir a presidência da Comissão de Defesa da Mulher.
falaria apenas o tom que a Érica disse. A Celina afirmou o seguinte: a turma do Partido Socialista e da Liberdade, que vive falando em defesa da democracia, deveria relembrar algo muito simples, que é quem ocupa uma cadeira pública precisa saber respeitar quem pensa diferente. E a vice-governadora também ressaltou, dizendo que discordar não transforma ninguém em esgoto, como a deputada escreveu, porque a essência da democracia é o respeito. E a Celina Leão também afirma que a Comissão da Mulher não pertence à esquerda, à direita ou ao centro. Abre aspas, ela pertence às mulheres do Brasil, às mães, às trabalhadoras, às que enfrentam violência e morrem todos os dias, às que lutam por mais dignidade, afirma Celina Leão. Temos também aqui outros assuntos em destaque, que hospital e médicos são condenados por erro que causou morte de jovem. Também temos aqui um destaque que em Metro reprova 18% das bombas de combustível verificadas no Distrito Federal. E BRB abre consulta para estudar gestão de torres de TV e autódromo. Sobre política, assessor de Trump teve visto cancelado por omitir informações. E Lula reorganiza equipe com velha guarda e núcleo da campanha. E Mota busca acordo para evitar divisão na disputa por vaga no Tribunal de Contas da União. No Judiciário, entidades de imprensa criticam decisão de Moraes. Sobre as eleições deste ano, Zema oficializa a saída de secretário de comunicação. Temos aqui alguns dos principais assuntos sobre esportes. Botafogo versus Flamengo. Como a Premier influencia o clássico. E sobre o basquete, Brasília enfrenta Unifacisa em busca de defender a invencibilidade. E Felipe Melo discute e causa temor em trabalhadores durante obra. E seleção ganha nova camisa reserva com inspiração na fauna brasileira. Na Editoria Brasil de hoje, ainda no site do Correio Brasiliense, o Ministério Público Federal apresenta denúncia contra Ratinho por falas transfóbicas no ao vivo em seu programa no SBT. No Rio, paciente sobe em teto de hospital e cai ao tentar fugir, no Rio de Janeiro. Sobre a Amazônia, decisão judicial destrava licenciamento da BR-319, mas precisa de votação. Em Minas Gerais, padeiro é morto por engano ao se abrigar da chuva. Aqui conta que atiradores buscavam traficante no bairro Vila Íris, lá em Santa Luzia, de Minas Gerais, na região metropolitana de BH, e 2 outras pessoas ficaram feridas. Em Viracopos, aqui nos informa que PF barra entrada de haitianos com vistos falsos. Grupo com 118 imigrantes passou a noite em área restrita do aeroporto de Campinas após identificação de irregularidades em documentos. Nos assuntos internacionais, mensagem do Ayatollah Mujtaba Khamenei promete vingança. E no Quênia, um chinês é preso tentando contrabandear formigas do Quênia. E bombardeios do Paquistão deixam 6 mortos no Afeganistão. No Oriente Médio, 4 tripulantes morrem em acidente com avião nos Estados Unidos. Temos também aqui alguns assuntos sobre a economia. Alta da inflação e endividamento das famílias tiram o sono de Lula. Sobre a crise no petróleo, Petrobras anuncia reajuste no diesel em meio à escalada do petróleo. E serviços avançam 0,3% em janeiro e voltam ao nível recorde. Sobre consumo, 80% dos lares brasileiros estão com dívidas. Temos agora no caderno Direito e Justiça, em destaque também, aqui no site, sobre 11 anos da lei do feminicídio e o que podemos realmente comemorar. Temos um outro destaque sobre o silêncio do direito penal diante do caos nas contas públicas. E um outro texto vai falar sobre a relevância econômica do setor de combustíveis no Brasil. E aqui também temos um texto de opinião, linguagem e proteção da mulher em situações de vulnerabilidade
como nos casos de violência doméstica, pode representar atraso na busca por ajuda, insegurança na tomada de decisões e até ampliação do risco. Sobre ciência e saúde, caroço abdominal ignorado eleva riscos de cirurgias de emergência. No mundo animal, formiga em casa é sinal de sujeira, que vai nos informar que ter formigas na cozinha não significa necessariamente falta de limpeza. Entenda o que realmente atrai esses insetos e como elas mapeiam a sua casa. E NASA diz que lançará o Artemis 2 à Lua em 1º de abril. A missão colocará a nave tripulada para voar ao redor da Lua pela primeira vez em mais de 50 anos. E sobre natureza, frutos do cerrado. Nem tudo que passarinho come é seguro para nós. Aqui nos informa que o biólogo Marcelo reforça que o conhecimento científico é o melhor caminho para aproveitar a riqueza gastronômica do bioma com segurança. Agora, dando continuidade ao site da Folha de São Paulo, temos aqui a primeira matéria sobre política, dizendo que PL ignora pedido de CPI do Master, já apresentado, e dificulta investigação na Câmara do Distrito Federal. O partido se posicionou contra Ibanez Rocha, mas deixou de apoiar pedido anterior, que depende de apenas uma assinatura. Temos também aqui outro destaque. Janot tenta há 6 anos recuperar itens apreendidos no inquérito das fake news. Em 2019, foram apreendidos 2 celulares, um computador, um tablet e um HD externo em busca ordenada por Moraes. Sobre o judiciário, inquérito das fake news completa 7 anos ainda em uso em meio à crise sem precedentes no Supremo. O prolongamento da investigação tem ampliado o desgaste da corte com o escândalo do Banco Master. E Lula reforça discurso de soberania ao barrar americano, mas quer manter um canal com Donald Trump. Sobre as eleições, Haddad afirma que vai participar das eleições. O ministro confirma que será candidato em 2026, mas evita cravar que concorrerá ao governo de São Paulo. E a OAB de São Paulo pretende se reunir com presidentes dos tribunais superiores para tratar de reforma do judiciário. Seccional Paulista vai coordenar o evento, que contará também com ex-presidentes do Supremo. Sobre a prisão de Bolsonaro, aqui nos informa que o médico diz que o Bolsonaro está estável, mas a situação é extremamente grave. O ex-presidente, de 70 anos, está internado em UTI com quadro de broncopneumonia. E PT quer comissão externa para fiscalizar preço dos combustíveis e não descarta a CPI. Os governistas vão colher assinaturas para criar uma frente em defesa da reestatização da BR Distribuidora. E blogueiro alvo do Supremo é chamado a depor a PF e decide ficar em silêncio. O Luiz Pablo é investigado por possível crime de perseguição a ministro Flávio Dino. E governo diz que respondeu na mesma moeda ao revogar visto e não acredita em desgaste com Trump. Fontes do Itamaraty dizem que medida contra conselheiro do americano foi proporcional. Agora, no site do jornal Estado de São Paulo, temos aqui o assunto em destaque para o caso Master, dizendo que Secaro recebeu 24 milhões por serviços ilícitos a Vocaro. A Interpol está limpa, aguardando a FBI. Os números foram calculados pela PF com base no controle mensal de despesas do banqueiro preso. A defesa de Vocaro não se manifestou sobre este assunto. E aqui também nos conta que Vocaro mudou a equipe de defesa e sinalizou agora um caminho de delação premiada. E Master negociou com o BRB crédito de empresa de pessoas que receberam auxílio emergencial, aponta COAF. E ex-diretor do Banco Central antecipou a Vocaro temas de reunião sobre o Master. Ele afirmou que devem perguntar sobre REAG.
Aqui também nos traz a informação que o Ministério Público Federal pede condenação de Ratinho e SBT por falas contra Erika Hilton durante o programa. E ele fala, o Ratinho, que crítica política não é preconceito. Foi o que ele disse após o comentário sobre Erika Hilton. O parlamentar do PSOL acusou o apresentador do SBT de transfobia após ele criticar sua eleição como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Temos outros assuntos sobre o mercado imobiliário aqui no jornal. Retrofit vai transformar ex-noviciado centenário no Ipiranga em um residencial de luxo. Prédio construído na década de 1920 é tombado como patrimônio arquitetônico de São Paulo. E construtoras que apostaram na classe média se endividam e precisam vender empreendimentos. O mercado imobiliário de luxo dispara em São Paulo e movimenta mais de 28 bilhões de reais em 2025. E condomínio vira aluguel do proprietário e sobe acima da inflação desde 2022. Sobre a tensão no Oriente Médio, Estados Unidos atacam ilha de Karg, por onde o Irã exporta cerca de 90% de seu petróleo. Temos inclusive aqui um destaque de Fernando Schuller. O jornalista, o pastor e o presidente. Não há outra maneira de se ter um país livre senão com uma imprensa livre. Aqui temos também uma coluna de Rodrigo da Silva em destaque. Ele tem 91 anos e sua morte pode gerar uma crise geopolítica na Ásia. Entenda no Fronteiras. Aqui fala também que Dalai Lama vence Grammy por álbum de meditação. Falando sobre as eleições deste ano, Eduardo Leite afirma o seguinte: minha jornada me permite oferecer um caminho independente. E satélite mostra como uma nova ilha se forma no litoral de São Paulo, no Estreito do Melão. Falando sobre investimento, caixinhas e cofrinhos digitais viram febre, mas são tão seguros quanto parecem. Produtos rendem mais do que 100% do CDI, ajudam a organizar metas financeiras, mas exigem atenção às condições e à segurança. Já no Supremo Tribunal Federal, no site de notícias, PSD aciona a STF contra a lei da eleição indireta para governador e vice do Rio, em caso de dupla vacância dos cargos. O partido pede liminar para suspender o prazo de 24 horas para a desincompatibilização dos candidatos, tendo em vista a possível saída de Cláudio Castro para concorrer ao Senado. E a STF forma maioria para manter a prisão de Daniel Vorcaro e de outros investigados no caso Master. Em sessão virtual, segunda turma confirma a decisão do relator, o ministro André Mendonça. STF valida medidas contra devedores contumazes de ICMS em São Paulo. Para o plenário, restrição de práticas empresariais orientadas à inadimplência amparada pelo princípio da livre concorrência. Temos outros destaques também aqui no Supremo. STF afasta a cobrança do seguro de acidente de trabalho sobre autônomos antes de emenda constitucional de 1988. Por maioria, o tribunal reafirmou o entendimento de que a ampliação da cobrança por lei ordinária naquele período não tinha um fundamento constitucional. E a STF assegura a nacionalidade brasileira a filhos adotivos nascidos no exterior. Para o plenário, negar o reconhecimento criaria discriminação entre filhos biológicos e adotivos. E também que nos informa que as inscrições estão abertas para audiência pública da Corte Interamericana no Supremo. Os interessados devem preencher o formulário online e as vagas são limitadas à capacidade do espaço. Já na Agência Brasil de hoje, show de Joyce Moreno embala programa Cena Musical da TV Brasil. Esse repertório mescla sucessos nacionais e obras próprias inéditas. Na economia, a Mega Sena acumulada sorteia neste sábado um prêmio de 75 milhões de reais.
E as apostas podem ser feitas até às 8 horas da noite, horário de Brasília. Na economia, no caso, Fernando Haddad afirma que a economia pode crescer 1% no primeiro trimestre. E o ministro disse que deixará a Fazenda na próxima semana. Na Justiça, troca de advogado de Vorcaro sinaliza possível delação premiada. José Luiz Oliveira já atuou em vários acordos de colaboração. E na saúde, o Ministério da Saúde aumenta em 15% os repasses para hemodiálises. Reajuste é uma das iniciativas do programa Agora Tem Especialistas. E com essa tensão no Irã, o dólar fecha em R$ 5,32, o maior valor desde janeiro. A bolsa cai a 0,91% e atinge nível mais baixo em quase 2 meses. Temos outros assuntos. Reajuste do diesel mostra limitações do mercado no Brasil, afirma a Federação Única dos Petroleiros, a FUP. A entidade cita privatizações e pede estatal mais integrada. E o Ministério Público Federal pede a condenação de Ratinho e SBT por falas contra Erika Hilton. Apresentador questionou a escolha de deputada para a Comissão das Mulheres. Temos também aqui que o Conselho Monetário Nacional cria crédito emergencial de R$ 500 milhões para Minas Gerais. Essa linha financiará a reconstrução após os desastres climáticos. Na área de cultura, o Jardim do Museu da República, no Rio de Janeiro, terá um prédio do Museu do Folclore. A expansão receberá obras da Reserva Técnica e ampliará a visitação. No esporte, CBF define datas e horários dos jogos da quarta fase da Copa do Brasil. Jogos únicos começam na próxima terça e seguem até quinta, dia 19 de março. E no Rio de Janeiro, ainda falando sobre essa questão cultural, etnólogo da cultura afro-brasileira, Edson Carneiro ganha agora um mural. Essa homenagem ocupa uma parede inteira do Museu do Folclore. Também temos aqui uma notícia que a Petrobras atribui aumento do diesel à guerra no Oriente Médio. Medidas do governo federal impediram que reajuste fosse de 0,70 centavos. Já um outro assunto, o governo reconhece a situação de emergência em 30 municípios. As cidades foram afetadas por desastres naturais como chuvas ou estiagem. E Previdência e BNDES querem incluir ESG na gestão de fundos de pensão. E por último, a pesquisadora Margarete Dalcomo recebeu uma medalha Oswaldo Cruz. Ela foi uma das principais vozes de orientação na pandemia de Covid-19. E esses foram os principais assuntos em destaque nos sites de alguns dos jornais aqui do nosso país, na edição deste sábado. Obrigada a você que nos acompanha. Faço mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.